Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série As 12 Táticas de Satanás contra o Cristão. Estudo número 5. Satanás e a substituição da obediência pelas doutrinas secundárias. A palavra doutrina é simplesmente uma variação da palavra ensino do grego. Grego didaskalia, ensino, doutrina, instrução, e vem da palavra ensinar ou instruir, didasko. É dessa mesma fonte que temos a palavra didático no português, didáctico no espanhol e didactic no inglês. Em uma de suas cartas a Timóteo, Paulo lhe explicou que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Grego didaskalian, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. A Bíblia Sagrada consiste em grande parte de doutrinas, ou seja, de ensinamentos quanto ao nosso relacionamento com Deus, o nosso Criador. É apenas quando lemos e estudamos estes ensinamentos que aprendemos sobre Deus e podemos então tomar decisões conscientes de suma importância para a nossa vida presente e ainda mais importante para a nossa vida futura. Não temos que conhecer todas as doutrinas bíblicas para sermos salvos. Todas as doutrinas, ensinos, da Bíblia são inspiradas por Deus, mas nem todas estão no mesmo grau de importância, pois se fosse esse o caso, teríamos que aprender e aplicar com exatidão todas elas para atingirmos o nosso objetivo, que é a nossa salvação. Podemos averiguar, no entanto, que as próprias Escrituras Sagradas nos dão exemplos em que um conhecimento detalhado de todas as doutrinas não é uma exigência para ser salvo. Talvez o maior desses exemplos é a experiência do criminoso que foi crucificado ao lado de Jesus, cujo único requisito para se salvar foi reconhecer a autoridade de Cristo e pedir, verso, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Grego, ministithi mukirie otan elphis en ti vasiliasu. Literal, se lembre de mim, Senhor, quando vier no seu reino. Lucas 23, 42 e 43. Doutrinas primárias e doutrinas secundárias. Classifico então as doutrinas da Bíblia como doutrinas primárias e secundárias. Primárias são as doutrinas cujo aprendizado e aplicação causam um impacto direto na salvação ou perdição da pessoa. As demais doutrinas são secundárias. Obviamente, não quero dizer com isso que todas as doutrinas secundárias estão no mesmo nível de importância, mas quero dizer sim que todas elas não devem, em hipótese alguma, serem tratadas com a mesma gravidade que os ensinos cujo entendimento e cumprimento removem a condenação que paira sobre todo o pecador,
e o leva à vida eterna. Gálatas 3, 22. Os dois requerimentos para a salvação. Segundo a palavra de Deus, para se salvar, o ser humano precisa cumprir apenas dois requerimentos: crer e obedecer, conforme nos disse João Batista. Verso: quem crê, grego pistevo, no Filho tem a vida eterna, grego zoin êonio. O que, porém, desobedece, grego apitheo, ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece, grego meno, a ira, grego orei, de Deus. De novo, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Se o pecador tão somente crê em Jesus como seu Salvador e obedece às suas palavras, ele se salvará, ainda que não tenha tido a oportunidade de aprender sobre qualquer outra doutrina das Escrituras. Essa é uma verdade incontestável. Também incontestável é o oposto, ou seja, ainda que o indivíduo aprenda e pratique fielmente centenas de doutrinas bíblicas, se ele negligenciar a fé e a obediência às palavras de Jesus, ele não terá a vida eterna. Verso: e por que me chamam de Senhor, grego Kyrios, Senhor, e não fazem, grego pieo, o que lhes digo? Lucas 6,46. Mais claro, impossível. Como a tática da substituição da obediência pelas doutrinas funciona. Uma tática que Satanás usa com frequência contra o cristão é exatamente esta. O inimigo incentiva de várias formas que a pessoa se interesse exageradamente por uma, duas ou mais doutrinas secundárias e não dê tanta importância a obedecer às palavras do Senhor. Esses cristãos passam horas e horas pesquisando e debatendo sobre estas doutrinas e se envolvem em acaloradas discussões. Frequentemente, o amor pelo irmão é deixado de lado e até ofendem uns aos outros, esquecendo das palavras do Senhor. Verso: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Dois exemplos de como o inimigo usa esta tática. Aqui um exemplo. Nos dias dos apóstolos, uma doutrina muito popular era a genealogia bíblica, que consiste de pesquisar a descendência das pessoas, procurando descobrir se alguém é desta ou daquela família e tribo de Israel, se ele possui alguma conexão com a nobreza e coisas semelhantes. Debatiam sobre genealogia e também sobre as leis do Velho Testamento, sobretudo sobre as leis cerimoniais. Escrevendo a Tito e a Timóteo, Paulo foi categoricamente contra tudo isso. Verso: mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tito 3:9,
1 Timóteo 1:4. Aqui um outro exemplo de doutrina secundária que continua relevante até os dias atuais. Por séculos e séculos, tem se debatido no meio cristão sobre a ordem dos eventos dos últimos dias, escatologia. Mais especificamente sobre a doutrina do milênio. Literalmente, milhares de livros já foram escritos sobre essa doutrina. Uma parte desses livros defende que os 1000 anos mencionados no capítulo 20 de Apocalipse precede a volta de Cristo, pré-milenismo. Outra parte que os 1000 anos ocorrerão posterior ao retorno de Cristo, pós-milenismo. E ainda outra parte insiste que este período é apenas uma linguagem simbólica, amilenismo. Nenhuma dessas posições é importante para a salvação de sequer uma alma. No juízo final, jamais alguém ouvirá: você creu em Jesus, você obedeceu fielmente às suas palavras, mas infelizmente o seu entendimento do milênio estava errado e, portanto, não entrará no reino de Deus. A superioridade das palavras de Jesus nos evangelhos. Queridos, vocês sabem muito bem que eu não estou dizendo de forma alguma que devemos restringir o estudo da palavra de Deus. Eu e a minha esposa estudamos a Bíblia praticamente o tempo todo. E estou sempre incentivando os outros a fazerem o mesmo. Leiam, meditem, pesquisem e aprendam da Bíblia, mas sempre dando prioridade aos ensinos que levam à salvação, e muito especialmente os que vieram diretamente da boca de Jesus nos 4 evangelhos. Digo isso porque muito do que foi escrito no Velho Testamento Jesus nos explicou, colocando algumas passagens dentro dos seus devidos contextos, estabelecendo prioridades e atualizando e esclarecendo outras. Mateus 5,17, Mateus 5, 27 e 28, Mateus 5, 38 e 39, Mateus 5, 43 e 44, Mateus 15, 11 e Mateus 19, 8 e 9. Lembrem-se que toda a Bíblia fala de Cristo e que tudo o que existe foi feito por Ele. Verso: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 3,39. Ver também Lucas 24, 27, Colossenses 1,16 e João 1, 3 e 4. O ensino que deve dominar todos os outros. O objetivo deste texto é que vocês fiquem a par desta tática muito usada por Satanás e não caiam na sua armadilha. A fé e a obediência. Crer em Jesus e andar em completa obediência às suas palavras. Esses são os ensinos que devem dominar todos os outros. Um dos motivos que existem tantas denominações é exatamente porque muitos caíram nessa cilada do diabo e passaram a exaltar as doutrinas secundárias além do que deviam. Já disse e volto a dizer que todos os ensinos da palavra são bons e merecem a nossa atenção, mas os maiores de todos e aquele que Deus quer que nos concentremos são os que vêm do nosso querido Jesus, conforme o próprio Pai nos disse. Verso: eis que uma nuvem brilhante
grego fotinos, os cobriu, grego episquiazo, e dela saiu uma voz, grego foni, que dizia: este é o meu filho amado, grego iosmu ou agapitos, em quem me deleito, grego idokeo. Escutem, grego akuo, o que ele diz. De novo, eis que uma nuvem brilhante os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me deleito. Escutem o que ele diz. Mateus 17, 5. Ver também João 12, 48 e 50. Comparar com Êxodo 20, 19. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.